Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Hoje, com a participação do pastor Hélio. O pastor Hélio é pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia e terá uma palavra especial para você. Olá, hoje nós vamos dar sequência aos fundamentos da fé cristã. Queremos falar de um assunto que talvez seja muito peculiar a todos nós, a tua vida, alimentação. O quanto é importante para a nossa vida alimentos de boa qualidade. Por exemplo, a água é parte essencial das nossas necessidades nutricionais. Mas hoje vamos falar sobre um assunto muito especial, nosso alimento espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Está em João 6,57. Ele também disse: eu sou o pão da vida, em João 6,35. Ele também falou que ele dá água da vida, ele dá uma água diferente. Claro que aqui está dizendo no sentido figurado, ou seja, quem se alimenta espiritualmente dos seus ensinos terá saciado a sua fome e sede de vida. E esta é a intenção do programa, levar mais vida para você. Vejamos, como isto funciona? A Bíblia Sagrada é nosso alimento espiritual. Através do estudo sério e regular dos seus ensinos, somos fortalecidos. Conseguimos fortalecer a nossa fé, obter vitórias sobre diversas lutas do dia a dia. Vamos destacar hoje pelo menos 3 aspectos dessa realidade. Primeiro, a Bíblia Sagrada nos ensina a vontade de Deus. É a palavra de Deus para nós. Revela quem é Deus, quem nós somos, como nos relacionarmos corretamente com Ele, o Criador, como vivermos melhor uns com os outros, como obtermos ajuda divina para os nossos problemas, aquilo que agrada a Ele e também aquilo que o desagrada. A Bíblia chama isso de pecado. E outras coisas, porém, devemos tomar alguns cuidados. A Bíblia não é um livro de adivinhação. Não é para usarmos textos fora do seu contexto. A Bíblia Sagrada, pelo seu manuseio correto, não irá, repito, a Bíblia Sagrada, pelo seu manuseio, não irá enlouquecer alguém ou deixar alguém tapado. Quando isto ocorre, tenha certeza, a culpa não é de Deus. Veja o que diz, por exemplo, o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, o propósito da revelação de Deus é dar coisas boas para a nossa vida. É trazer para a nossa vida uma vida abundante, plena. Assim disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 10, versículo 10. Podemos afirmar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, no sentido de que ela comunica a nós, revela a nós a vontade do Senhor. A Bíblia Sagrada narra também os erros dos homens. Esses erros são exatamente para que a gente não faça igual. Pelo contrário, observando as consequências ruins que tiveram, que colheram, evitemos de fazer essas coisas que tantos males trouxeram àqueles que a praticaram. Vamos ver agora de forma bem clara essa relação e como ela pode trazer mais vida para você. Primeiro, leia, pense, viva, compartilhe. No livro do Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: aliás, esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. No início da minha caminhada, me deram várias passagens para decorar e uma delas foi essa. Diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Claro que o texto em si se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia que temos hoje em dia, conhecido naquela época como livros da lei, e hoje também. Mas isso se aplica também ao restante das Escrituras Sagradas, por serem também palavra de Deus para nós. Meditar aqui significa pensar de forma detalhada, constante, a fim de absorver os ensinos e, como consequência disso, compartilhar o que aprendeu e fazer com que a sua caminhada nessa vida seja próspera,
Deus quer que você seja próspero nesse sentido. Em obediência, vivendo a vontade de Deus, que você seja abençoado. Segundo, cuidado. Muito cuidado para não enganar a você mesmo. O segundo aspecto muito importante é tomarmos o máximo cuidado para não enganar a nós mesmos. Conhecer a Bíblia Sagrada pode ser um grande auto-engano. Veja o que diz a carta de Tiago no Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que coisa! Podemos ouvir, saber, entender, mas se não viver, estaremos nos enganando. Assim como o alimento sobre a mesa, ficando ali, não mata a fome de ninguém, do mesmo modo a palavra de Deus conhecida, mas não vivenciada. Saber e não viver, a Bíblia Sagrada chama isto de auto-engano, ou como diz Tiago, enganando a si mesmo. Isso é trágico. Pois o que Deus quer é que, sabendo, venhamos a viver. E vivendo, tenhamos vida abundante. A sua vontade é que a gente venha desfrutar do melhor dele para a nossa vida. Por fim, o amor vivenciado plenamente. Esse é o grande ensino, nós podemos falar que é o ensino central da Bíblia Sagrada. Está revelado nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele deixou a seguinte instrução para aqueles e para todos nós que perguntam: qual é o grande mandamento? Talvez você tenha essa dúvida também. A Bíblia trata de vários assuntos. Então o Senhor Jesus Cristo, sabendo de nossa dificuldade, nos deixou um resumo. Diz assim o Senhor Jesus Cristo respondendo a essa pergunta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Se você ama a Deus, irá ter atitudes de obediência, desejará conhecê-lo, desejará cada vez mais viver intensamente esse amor a Deus, ao teu próximo, repito, a Deus, ao teu próximo, e também terá amor por si mesmo, na medida certa, sem exageros, porque Deus te traz o equilíbrio. Amor que não fica só em palavras, é muito importante frisar isso. Este amor que a palavra está dizendo não é só mencionar, mas ter atitudes que demonstram na prática de forma visível, clara. Vamos agora orar? Eu desejo orar por tua vida, pelo teu lar, pela tua família. E se você quer ter esse alimento espiritual, ele está disponível. Acompanhe a Bíblia Sagrada, leia. Vamos agora orar pedindo que Deus te ajude a entender. Ó Deus bendito, eu peço a tua bênção para cada um que está acompanhando essa mensagem. Que o Senhor venha fazer com que haja o entendimento da Bíblia Sagrada. E tendo o entendimento, que o Senhor os capacite a viver. Ajude também, meu Deus, aqueles que enfrentam lutas, problemas, dificuldades, aflições, que encontrem em tuas palavras o consolo, o amparo, a correção que necessitam, mas que de todas as formas, Deus, o amor do Senhor por eles venha a ser revelado e que a instrução tua, boa, perfeita e agradável, venha a se cumprir e que pela obediência eles recebam toda a prosperidade, toda a bênção que o Senhor prometeu. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Agradecemos a tua audiência, mas também queremos deixar aqui um convite. Venha participar de uma das atividades em nossa igreja. Nós temos aos domingos a escola bíblica dominical às 10 horas da manhã. E os cultos a Deus são na nossa igreja às 7 da noite, às 19 horas. A nossa igreja fica ali no bairro Novo Mundo. Travessa Ney Azevedo, número 81, a uma quadra do terminal do Capão Raso. Venha, nos procure. Procure o pastor Anísio, procure a minha pessoa. Nós queremos te receber com muita alegria. Que Deus te abençoe.